Agora sim, voltou. Tá, erga sua cabeça, olhe para mim e escute cuidadosamente. Esta é a penúltima reunião da campanha com o tema A sabedoria é a coisa principal. No próximo domingo, nós estaremos encerrando esse tema. É uma sequência de ministrações baseado no tema. Por quê? Porque em um culto somente, o tempo é muito pouco para compartilhar tudo aquilo a respeito da sabedoria. Então não fui eu que disse que a sabedoria é a coisa principal. É Deus que disse. É Deus que está dizendo que a sabedoria, ela melhora a qualidade da vida da gente. Amém? Tá, quem está aqui é a primeira vez que vem aqui? Tem alguém? Primeira vez nesta noite? Tem aqui uma irmã? Quem mais? Vou te dar um livro de presente. Tá, cadê os meus assessores aí, por gentileza? Tá, as crianças de 8 a 12, não, 12 já pode ser obreiro, 12 anos. 12 anos já pode até ser pregador aqui. Tá, de criança de 8 a 12, por aqui, tem uma salinha ali para vocês, e as crianças menores, amém? Cadê as crianças maiores aí? Tá, vem aqui a irmã, vem aqui pegar seu presente, eu vou te dar um livro de presentes, tá? O livro com o tema, o título, Casal Aliançado com Deus. Tá, aqui a igreja é assim, a pessoa vem visitar e já sai abençoada com o presente. Qual que é seu nome? Márcia. Márcia, seja bem-vinda, tá? Aqui é uma família, olha para lá, olha a família aí, ó. Olha que povo lindo. Tá, dá um aplauso ao Senhor pela vida da Márcia. Quer ver uma coisa? Fique em pé, todo mundo aí, ó. Quer ver uma coisa? Abra seus braços. Todo mundo aí, abra os braços. Bora dar um abraço na Márcia assim. Diga, seja bem-vinda, Márcia, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Amém, gente? Então é isso. Essa é a proposta de Deus, né? E eu sou assim, eu sou um abençoador. Porque eu acredito na palavra do meu Deus que diz que quando a gente abençoa, a gente é abençoado. Amém? Tem alguém aí, não? Tá, os que trouxeram a Bíblia, abra rapidamente Evangelho conforme escreveu Lucas no capítulo 14. Lucas 14. Evangelho conforme escreveu Lucas no capítulo 14. Tá, se você não tem a Bíblia, você vai poder acompanhar na projeção aqui, Evangelho conforme escreveu Lucas no capítulo 14, o verso 28 ao 30. Amém, gente? Aí, ó, vai ser pregador. Amém? É menino ou menina? Menino? Então vai ser pregador, ungido. Eu profetizo, estenda as mãos para lá, fala, nós profetizamos. Esse menino vai ser pregador. Amém? E quando ele estiver pregando, vai ter um menino gritando assim também. Amém, é assim mesmo, né? Criança é assim mesmo. Louvado seja o Eterno pelas nossas crianças. Eu comecei criança assim, né? Eu dei um trabalho também, né? Olha o que deu aqui, né? A Bíblia diz, ensina a criança o caminho que deve andar, e quando for velho, jamais se desviará dele. Quem aqui viu o amiguinho das crianças, o Tatá, no domingo passado? Quem viu? Eu não sei se o Tatá veio hoje, veio? Veio, parece que ele está chegando aí. Está vindo de Uber, né? Evangelho conforme escreveu Lucas no capítulo 14, o verso 28 a seguir. A palavra do Eterno diz assim: pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo, este homem começou a construir e não pôde acabar. Tá, erga sua cabeça, olha aqui para mim, escute com atenção. A sabedoria é a coisa principal. Pode apagar aí, por gentileza, a luz aí do pessoal. Esse é o nosso tema, conforme eu disse. E de fato, a sabedoria, ela é necessária para que nós tenhamos uma vida resolvida em todas as áreas. Estava orando, meditando sobre os temas que já foram ministrados aqui. E se você atentar para cada um desses temas ministrados e colocar em prática, eu tenho certeza, a qualidade da sua vida vai mudar e vai mudar para melhor. Quando a palavra do Eterno diz, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Isso significa dar ouvidos. De nada adianta nós ouvirmos e não colocarmos em prática aquilo que nós ouvimos. Porque o que vai produzir o resultado não é você ouvir,
é você colocar em prática aquilo que você ouviu. E eu estava lendo na Escritura Sagrada esse texto, e fala de alguém que de repente pode ter um plano, ter um projeto, ter um alvo, um objetivo de construir uma torre, ou de construir uma casa, uma residência. O que a Bíblia Sagrada aqui usa como linguagem que tem paralelo na vida humana é a construção. A vida humana é uma construção. Cada área da vida humana é comparado a uma construção. E essa construção não pode ser construída, isso vale para qualquer área da vida, no aleatório. É preciso que a pessoa atente para a importância de construir, não porque está todo mundo construindo. A gente não pode querer construir alguma coisa na vida, ou fazer alguma coisa na vida, porque está todo mundo fazendo aquilo. Eu já vi gente dar certo, porque fez o que estava todo mundo fazendo, porque o que estava todo mundo fazendo era correto, era certo. Agora eu já vi gente dar errado na vida, porque fez aquilo que estava todo mundo fazendo, e deu errado para todo mundo, e deu errado para essa pessoa também. Então o fato é que alguém pode, de repente, desejar, planejar, ter como alvo, ter como meta, fazer alguma coisa na vida, por conta de que está todo mundo fazendo. Teve um tempo na minha vida que eu estabeleci um filtro. Eu disse, eu não vou fazer porque está todo mundo fazendo. Não é porque está todo mundo fazendo determinada coisa que significa que a coisa é certa, é correta, que vai ter um resultado satisfatório, que vai trazer satisfação para a vida. Então, teve um tempo que eu coloquei esse filtro. A outra coisa, alguém pode querer construir, fazer alguma coisa na vida, ter um alvo, uma meta, um objetivo na vida, por conta da pressão. A pressão do momento. A pressão das circunstâncias, de repente, circunstâncias indesejadas. E aquela pressão pode vir também por parte de pessoas, por parte de amigos, de familiares. E a pessoa está debaixo de uma pressão. E essa pressão pode levar a pessoa à precipitação. A pessoa se precipita em querer fazer alguma coisa, em querer construir alguma coisa, em querer fazer aquilo que de repente não era para ser feito, mas por causa da pressão, pressão do momento, pressão do ambiente, da ambiência do ambiente, por conta da pressão de pessoas. Alguém pode ser movido a fazer coisas que ela não deveria fazer, não deveria ter feito. A gente olha para trás, na vida da gente, e a gente pode de repente identificar isso. A gente pode ter feito coisa na vida porque estava todo mundo fazendo, e aquilo trouxe consequência. A gente pode ter feito alguma coisa na vida porque, de repente, a pressão do momento, a pressão do ambiente, a pressão de pessoas. Eu vi uma pessoa que deu errado na área sentimental por conta da pressão do momento. A pessoa já estava com certa idade, e essa pessoa ficou pressionada pela idade, porque os amigos se definiram na área sentimental. À sua volta, estava todo mundo definido na área sentimental, e essa pessoa, por conta da pressão da idade. E como se não bastasse a pressão da idade, veio a pressão dos amigos, a pressão dos familiares. Cadê? Não vai casar? Você tem que casar. E fica aquela pressão, aquela cobrança. E a pessoa, por conta da cobrança da idade, por conta da cobrança das pessoas à sua volta, amigos, familiares, essa pessoa de repente se precipita num relacionamento que vai trazer dissabores. Porque a precipitação, eu disse aqui numa das ministrações, ela pode trazer consequências danosas. A vida ela é feita de escolhas, é feita de decisões. Desde Adão. Eu disse aqui outro dia, eu vejo pregadores renomados fazendo uma declaração que muita gente acredita. Só quem não tem o entendimento do que diz a palavra de Deus acredita. Pregadores renomados dizendo que Deus tem o controle de tudo. Isso não é verdade. Deus não tem o controle de tudo. Tem algumas coisas, muitas coisas, que Deus colocou o controle na mão da gente. É a gente que vai decidir, é a gente que vai escolher. É a gente que vai, entre alternativas que a vida apresentar, a gente vai tomar a decisão. A gente que vai escolher. Porque se não fosse assim, que sentido teria o juízo final, por exemplo? Por que é que Deus iria julgar pessoas, condenar pessoas, a maioria, e salvar uma minoria? Se não tivesse a responsabilidade de escolha. Se não tivesse a responsabilidade de decidir. Agora, o fato é que as escolhas, as decisões significativas da vida, elas têm consequências.
É claro que tem escolhas que a gente faz, decisões que a gente toma, que as consequências elas são insignificantes. Mas é fato que tem escolhas que a gente faz na vida, tem decisões que a gente toma, que tem consequências significativas, que de repente pode repercutir durante todo o restante da nossa vida, ou consequência boa, ou consequência ruim, consequência danosa. E desde o início, Deus deu ao homem essa liberdade de escolher. É um privilégio. É um privilégio que Deus deu a mim, Deus deu a você. Tem coisas na vida que nós não tivemos o privilégio de escolher. Você não escolheu, por exemplo, a mãe para você nascer. E se eu tivesse a oportunidade de escolher, eu teria escolhido a mesma. Mas a gente tem muitas coisas que nós não tivemos a oportunidade, o privilégio de fazer a escolha, de tomar a decisão. Você não escolheu o dia para você nascer. Você não escolheu a cidade para você nascer. Você não escolheu a família para você nascer. Por que eu estou te falando isso? Não, e de repente você não escolheu o seu nome. Você não teve o privilégio como eu tive, eu escolhi o meu nome. Meu nome, Daniel Elias, fui eu que escolhi. É uma longa história. Mas o fato é que tem coisas na vida que Deus escolheu para a gente. Que Deus decidiu por nós. Mas aquilo que de fato e de verdade vai decidir a qualidade da vida da gente. A escolha é nossa. A escolha é minha, a escolha é sua. É claro que tem coisas que pessoas de repente escolhem para a gente. Quando a gente é pequeno, quando você é criança, seus pais escolhem a roupa que você vai usar, o que você vai comer, escolhe a escola que você vai estudar. Mas chega uma hora que você passa a ser um autônomo. É você que tem que decidir, é você que tem que escolher. Agora eu repito, tem escolhas que fazemos na vida que não tem consequência significativa, nem boa, nem ruim. Para você vir para cá, por exemplo, você escolheu vestir a roupa que você está vestindo. Você escolheu hoje que comida você ia comer, por exemplo. Que consequência teve? Então, o fato é que tem coisas que a gente escolhe que não tem repercussão alguma. Mas eu repito, tem escolhas e decisões que elas podem repercutir a vida toda, o restante da vida, ou positivamente ou negativamente. Então você escolhe, por exemplo, a profissão que você vai trabalhar. Você escolhe, por exemplo, na área sentimental. É uma escolha mútua, é claro. Mas você escolhe a pessoa com a qual você vai contrair a união definitiva chamada casamento. As escolhas. Você escolhe o lugar que você vai morar, a cidade que você vai morar. Então tem escolhas que a gente faz e tem escolhas que foi Deus que fez por nós. Agora, por que eu estou te falando isso? Como é que nós vamos escolher acertadamente essas escolhas, essas entre alternativas que a vida nos apresenta, que são escolhas que têm consequências, ou boas ou ruins, se nós não tivermos sabedoria na hora de fazermos essas escolhas. Tem muita gente pagando caro, porque escolha errada, um dia a conta chega. Escolha errada, um dia a duplicata bate na vida da pessoa. E de repente a pessoa vai ter uma vida toda pagando e pagando caro, por escolhas erradas que fez na vida. Eu já disse a vocês, de um sociólogo, psicólogo, que ele é estudioso de comportamento humano. Ele saiu fazendo uma pesquisa. E na sua pesquisa ele encontrou um sujeito, um indivíduo, médico, renomado, gabaritado, reconhecido. E entre outras perguntas, ele disse: por que você se tornou um médico renomado, gabaritado, reconhecido? Ele respondeu: porque eu fui criado sem pai, sem mãe. Eu fui criado no meio da pobreza extrema, da dificuldade. Então eu tomei uma decisão lá atrás. Eu disse: eu quero ser alguém na vida. Eu quero crescer. Eu quero uma qualidade de vida melhor. Eu quero conquistar. E o sociólogo, anotando, ele está estudando comportamento humano. Aí ele visita o presídio da cidade. E ele aborda um dos presos. Ele diz: um preso que era um criminoso, quanto mais. Uma ficha corrida que parecia uma capivara. E ele faz a mesma pergunta: por que você virou um criminoso? Por que você trilhou esse caminho do crime, da bandidagem? E ele respondeu: porque eu fui criado
no meio da pobreza extrema e muita necessidade, sem pai, sem mãe. Então eu me revoltei e eu decidi trilhar o caminho do crime. Vocês estão vendo? Duas pessoas oriundas da mesma qualidade de vida, do mesmo tipo de criação. Um escolhe um caminho, o outro escolhe o outro caminho. Um escolhe o caminho do sucesso, o caminho da prosperidade, o caminho que resultou numa qualidade de vida melhor. O outro escolheu o caminho da criminalidade e a consequência veio, ele está cumprindo pena. Então as escolhas que nós fazemos na vida, vale para qualquer área da vida, escolhas, decisões que têm consequências, ou boas ou ruins. Se nós escolhemos errado, as consequências serão danosas, terríveis, e vão repercutir de repente para o resto da vida da gente. Eu repito, Adão, Deus tem o controle de tudo, mas Deus pegou parte desse controle, entregou na mão de Adão, falou: agora você vai escolher. Você escolhe viver na minha presença ou sem a minha presença, viver o meu projeto ou viver o seu projeto. E Adão escolheu a vida sem Deus. E a consequência da escolha de Adão repercutiu não somente para ele e para Eva, mas repercutiu em toda a raça humana. A conta chegou não somente para Adão, mas para toda a raça humana. Estão compreendendo? E a gente vai passando as páginas da Bíblia e nós vamos encontrando homens e mulheres que fizeram escolhas. Alguns escolheram acertadamente, outros escolheram errado. Eu vi Esaú fazendo uma escolha errada. Prato de lentilha ou a bênção da primogenitura? Ele escolheu o prato de lentilha. E a consequência foi uma vida sem a bênção de Deus. Por outro lado, o seu irmão Jacó fez uma escolha: enganar seu irmão Esaú. O caminho do engano. E depois a conta chegou. As consequências vieram. O filho pródigo, ele fez uma escolha: sair da casa do pai e viver a sua própria vida, sem nenhum referencial de família, sem nenhum referencial de autoridade sobre a sua vida. Alguém que pudesse dizer pode, não pode, faça, não faça. Então ele sai de casa. E para você ter uma ideia, a gravidade da escolha que o filho pródigo fez, a decisão que ele tomou. Quando ele se volta para o pai, ele diz: pai, me dê a parte da herança que me cabe. Sabe o que ele estava dizendo? Na cultura judaica, só era possível um filho receber herança depois da morte do pai. Em outras palavras, ele estava dizendo: pai, por que o senhor não morre? Está demorando morrer, eu quero minha parte, eu quero pegar minha parte. Estão vendo? Ele escolhe se levantar contra o pai. Ele escolhe ferir o coração do pai, porque ele quer a parte dele, mas só seria possível se o pai morresse. Então ele está dizendo: por que o senhor não morre? Para mim pegar a minha parte. E ele escolhe. Só que o pai é pai. O pai falou: toma sua parte aqui, pode ir. Então ele fez uma escolha que trouxe consequências terríveis, danosas. Num dado momento da vida, ele se viu literalmente no fundo do poço. Então, página após página, nós vemos pessoas fazendo escolhas erradas. Judas Iscariotes. Erga sua cabeça, olha aqui para mim. Judas Iscariotes era um sujeito acima de qualquer suspeita. Não havia nenhum indício nesse sujeito, nesse indivíduo, que sinalizasse que ele faria o que fez. Haja vista que no momento da ceia está ali Jesus e os 12. O Senhor Jesus faz uma declaração: um de vocês vai me trair. Um de vocês vai fazer uma escolha errada na vida. Ninguém desconfiava de Judas. Nenhum dos colegas, dos discípulos. Aí, um a um. Pedro: será se sou eu, mestre, que vou fazer isso? Aí de repente o Tiago: será se sou eu? O João: mestre, será se sou eu? Ninguém desconfiava de Judas. Cada um desconfiava de si mesmo. Porque Judas era um indivíduo acima de qualquer suspeita. E Judas, ele não somente recebeu os ensinamentos do Senhor Jesus, ele não somente foi um dos enviados em missão para curar os enfermos e para libertar os cativos. E quando eles voltam naquela felicidade. Nós vimos Satanás descendo do céu como um raio. Eles voltam alegres. E Judas estava entre eles, naquela alegria de ver os milagres, os sinais, os prodígios acontecendo.
Mas mesmo tendo recebido o ensinamento que ele recebeu, o mesmo ensinamento que Pedro recebeu, que Tiago recebeu, que Mateus recebeu, que cada discípulo recebeu, mesmo tendo presenciado o poder de Deus fluindo através da sua vida, o Judas fez uma escolha errada. Ele escolheu entre a salvação e a perdição. Ele escolheu a perdição. E as consequências vieram. Diferentemente de Pedro. Pedro, na hora da pressão do ambiente, ele está ali numa fogueira, no pátio do palácio. Jesus está lá sendo avaliado, sendo julgado para ser condenado. E Pedro está lá fora, no meio da turma, tentando se disfarçar. Aí de repente, a pressão. E Jesus havia dito antes: Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E Pedro falou: não, jamais, jamais. Eu estou pronto para ir para a cruz, se for preciso. Estou pronto para dar a vida pelo Senhor. Mas a pressão foi tamanha. Compreende isso? A pressão. Jesus está lá sendo julgado e de repente Pedro deve ter pensado: eu não quero ser o próximo. E a pressão ali: você é um deles, você é um deles. Ele falou: não, o seu jeito aí, é o jeitão, o seu tipão, é um deles. Ele falou nada, negou 3 vezes. Agora, qual a diferença de Pedro para Judas? É que Judas, ele ficou movido de remorso. E Pedro negou, escolheu o caminho da negação, o caminho do erro. Mas Pedro foi movido pelo arrependimento. É diferente. O remorso é uma tristeza por ter cometido o erro, mas ele não traz consigo a disposição do conserto. Está me ouvindo? Eu vejo gente todo dia, toda hora, gente que fez coisa errada na vida, gente que transgrediu, que infringiu, gente que pecou, mas que tem a tristeza pelo erro que cometeu, mas que não tem a disposição do conserto. Por outro lado, encontro gente também, que é exemplo de Pedro, escolheu, fez a escolha errada, tomou a decisão errada, mas que sentiu a tristeza do arrependimento e teve disposição para buscar o conserto. Está me ouvindo? Escolhas erradas, elas têm consequência. Agora a Bíblia Sagrada está dizendo no texto que nós lemos, que quando você de repente faz uma escolha, está falando de um homem que escolheu, tomou a decisão de construir, e na hora de tomar essa decisão, de fazer essa escolha, ele não ponderou, ele não avaliou, ele não mediu os prós e os contras, ele não avaliou as consequências. Porque, repito, toda decisão importante, toda escolha importante, ela tem consequências ou boas ou ruins. E aqui está um homem que decidiu construir, mas não ponderou, não avaliou, não mediu as consequências. E então, Jesus está dizendo que ele começa a construir e depois chega num dado momento da construção que ele não dá conta de terminar. E vem a frustração de ter começado e não concluir aquilo que começou. Erga a sua cabeça, olha aqui para mim. O que tem a ver comigo e com você, de repente não tem nada a ver com construção, com alvenaria, com cimento, com bloco, com areia. De repente tem a ver com a área da sua vida, que você, precipitadamente, você se lançou por inteiro, corpo, alma e espírito. E de repente chegou um momento que você não deu mais conta de continuar o seu plano, de continuar o seu projeto, de continuar investindo nessa área, que agora você olha e você vê a frustração ali. Você não vê o resultado que você almejou no início. Então Jesus está dizendo que de repente uma pessoa pode começar um plano, um projeto, ela pode ter o alvo, ter a meta, ter o objetivo, ter um desejo sincero de chegar lá, mas pode ser uma precipitação. Está ouvindo? Pode ser por conta de que está todo mundo fazendo, eu vou fazer também. Pode ser por conta da pressão do ambiente, das cobranças. Você tem que fazer, por que você não faz? Bora, esse é o caminho. Então por isso, antes de começar qualquer coisa na vida, em qualquer área da vida, aquilo que tem consequência significativa, nós não podemos ser precipitados. Eu tomei uma decisão lá atrás. A decisão que eu tomei é não tomar decisões debaixo de fortes emoções. Esta foi uma decisão que eu tomei. Porque eu cheguei à conclusão que de repente eu estava decidindo, estava escolhendo, estava fazendo coisas que me traziam consequências danosas, terríveis. Então eu decidi não decidir.
jamais debaixo de fortes emoções. Está compreendendo? Por causa da pressão, por causa do ambiente, por causa do momento. Às vezes alguém, por que você não faz isso, faz aquilo? Eu falo, não. Eu não tomo decisão alguma com a cabeça quente. Nervoso, por exemplo. Se eu estou nervoso, eu não vou decidir que eu vou fazer coisa errada. Porque tem hora, a gente é humano, tem hora que o sangue sobe. E na hora que o sangue sobe para a cabeça, tem um momento que ele vai da cabeça aos pés mais rápido. E a gente corre o risco de fazer a escolha, de tomar a decisão errada e sofrer consequências danosas. Olha aqui para mim. A maioria dos que estão cumprindo pena em presídios pelo mundo afora só estão porque fizeram besteira debaixo de fortes emoções. As fortes emoções, elas são perigosas. Ou emoções boas ou emoções ruins. São perigosas. Vou te dar um exemplo. Tem gente que está endividada, porque adquiriu o bem sem ponderar. Não, pega, sua família vai gostar. Olha, puxa, olha que lindo, olha que maravilha. A pessoa, você é mesmo, senta aí, vai. Faça o test drive. E a pessoa, na pressão, nas fortes emoções, na empolgação, na adrenalina do momento, a pessoa, tá bom, vamos passar o cartão. E aí está atolada até aqui, ó, de compromissos que a pessoa não consegue saldar. Então, para tomarmos decisões, fazermos escolhas significativas na vida. E como é que a gente sabe que é significativa? Quando a gente olha as consequências. A gente tem que ponderar, tem que analisar, tem que avaliar. Jesus está dizendo, o homem foi construir e não sentou primeiro, fez os cálculos. Então isso vale para qualquer área da vida. Isso vale para a área sentimental, a área profissional, a carreira que você escolhe na vida. Eu falei outro dia aqui, eu falo isso frequentemente. Uma coisa errada que os pais falam para os filhos: meu filho, você tem que fazer o que você gosta. Nunca diga isso para o seu filho. Sabe o que ele gosta? É de ficar no joguinho lá, é de ficar com o celular na mão. Está compreendendo? Então, e se tratando de uma carreira profissional, por exemplo, não é fazer o que gosta, é fazer o que dá resultado. É fazer o que vai dar uma qualidade de vida. Você gosta disso, mas quando você vai ver, 4 anos, 5 anos na faculdade, e de repente pega o canudo, a festa, e o confete, e a celebração, e a alegria. Mas depois que passa a formatura, a pessoa vai exercer a profissão, não tem resultado. Vai vender o almoço para comprar janta. Não tem resultado. Por que você coloca seu filho para estudar? Por que você cobra do seu filho fazer as tarefas de casa? É só para ele ser mais inteligente que os da sua geração? Não, é para ele ganhar mais dinheiro amanhã. É ou não é? É para ele ter uma qualidade de vida melhor que a que você conseguiu ter. É para isso que a gente põe os filhos para estudar. É para isso que a gente cobra deles a dedicação, a aplicação nos estudos, para ganhar mais dinheiro. Aí de repente chega no momento crucial de decidir a carreira, a formação. Meu filho, minha filha, você tem que fazer o que você gosta. É isso que você gosta? Não. Sabe o que ele gosta mesmo? É de ganhar dinheiro. E aquilo não vai dar dinheiro. O dia que ele começar a ganhar dinheiro fazendo o que não gosta, ele vai passar a gostar daquilo que ele não gosta. É verdade ou não é? Quando ele vê o resultado que ele gosta, ele vai passar a gostar daquilo que não gosta. Então, escolhas têm consequências. Agora olha aqui para mim que eu vou terminar a mensagem. Se por um lado, eu e você precisamos de sabedoria para fazermos as escolhas, tomarmos decisões significativas na vida. Por outro lado, nós precisamos de sabedoria para lidar com as consequências danosas das escolhas erradas que nós fizemos na vida. Estão lembrados que escolhas erradas podem ter repercussões, de repente, para a vida toda. Podem repercutir não somente para a vida da gente, mas para aqueles que estão à nossa volta também. Então, sabedoria na hora de fazer escolhas significativas, importantes, ela é fundamental. Mas a sabedoria é fundamental para a gente lidar com as consequências danosas, terríveis, por conta de escolhas erradas que a gente fez na vida. Está me ouvindo? Deixe o Espírito de Deus falar ao seu coração. Porque você não pode errar 2 vezes. Você errou na hora de escolher, na hora de tomar a decisão. E agora, de repente, você vai errar de novo na hora de lidar com as consequências da escolha errada, da decisão errada que você tomou. Caiu a ficha agora da seriedade, da importância da sabedoria. Se você não teve sabedoria na hora de decidir, na hora de escolher, agora, nem tudo está perdido. Você
precisa de sabedoria para lidar com as consequências daquilo que você começou a construir e virou frustração, daquilo que você começou a fazer e não teve o resultado que você almejou, que você esperou. O homem começou a construir, você já viu construção que fica pela metade aí? Você está andando na rua, vê lá, está cheio de mato, aí você... A bispa fala assim, puxa, essa construção está começada faz muito tempo, olha o matão aí. Aí eu comento com ela várias possibilidades, falo, talvez o proprietário faleceu e está disputado pelos herdeiros agora, parou a construção. Ou talvez a pessoa começou a construir, não calculou, ou surgiu um imprevisto, uma doença, um gasto extra que não estava no script, e a pessoa parou de construir. Agora, você vai precisar de sabedoria para continuar fazendo escolhas na vida, para continuar tomando decisões na sua vida. E você precisa de sabedoria para lidar com as consequências das escolhas que você fez na vida. Está me ouvindo? De repente, consequências na área financeira. O credor está na porta, ameaça. E como é que eu faço agora? Então, de repente, o seu nome está sujo. Como disse o sujeito outro dia, falou assim, o meu nome está mais sujo que puleiro de pato. Eu falei, meu Deus do céu, então está sujo mesmo. Agora, por que estava sujo? Decisões erradas, escolhas erradas. Mas pode ter acontecido. A precipitação, a pressão. A pessoa tomou a decisão para poder aparecer. Eu tenho que fazer porque o pessoal tem que ver que eu sou o cara. E aí vem consequência. Então erga a sua cabeça, olha aqui para mim. Você veio aqui hoje, eu não sei qual é a área da sua vida que você está pagando caro as consequências das escolhas erradas que você fez. Agora, peça a Deus sabedoria para você lidar com essas consequências, para você gerir as consequências, para você não errar duas vezes. Você errou na hora de fazer precipitadamente, decidir por causa da pressão, por causa do ambiente, por causa das circunstâncias. Maria vai com as outras, você foi também. Errou. Mas você precisa de sabedoria agora para gerir as consequências que vieram por conta da escolha errada que você fez na vida. Diga quem está ao seu lado, diga, deixa o Espírito de Deus falar ao teu coração. Está ouvindo? Então esse homem começou a construir, não deu conta, parou pela metade, e Jesus está dizendo aqui que pessoas podem vir e começar a zombar, e começar a criticar. Esse homem começou e não deu conta. Ele entrou no casamento, o casamento deu errado. Ele começou a empreender e agora está vivendo a falência. Essa pessoa começou a estudar, fazer faculdade, teve que trancar a faculdade. Por quê? Agora, como administrar isso? Como administrar a construção de uma área da vida que de repente ficou pelo caminho, pela metade? E como administrar o julgamento das pessoas? Como administrar a condenação das pessoas, o juízo das pessoas? Como é que vai gerir essas coisas? Com sabedoria. Está ouvindo? Repito, o filho pródigo errou, mas ele, errado, refletiu no erro que ele tinha cometido e tomou a decisão de buscar um conserto. Está compreendendo? Eu vim aqui hoje, em nome de Jesus, para dizer a você que com quanto você tem errado na vida, com quanto você esteja pagando consequências pelos seus erros, a cruz ainda está lá, o sangue de Jesus ainda está lá. Deus é Deus de recomeços. Você errou na hora de começar. Agora, você não pode errar com essa oportunidade de recomeçar. Recomece. Se você deixou Deus de fora na hora de escolher, na hora de começar você deixou Deus de fora. Agora é imprescindível você contar com Deus na hora de recomeçar. Recomece. Recomece com os pés no chão. Recomece com o coração no céu. Recomece com a mente conectada com a mente suprema, com a mente que tem a sabedoria que você precisa para esse novo tempo na sua vida. Errou uma vez, não cometa o erro, o segundo erro, de insistir no erro, de insistir numa construção que você ficou pela metade. Busque de Deus sabedoria para lidar com os julgamentos das pessoas à sua volta, porque você começou, tentou, almejou, estava bem intencionado. Agora olha aqui para mim. O Espírito Santo me mostrou isso, que de repente a gente faz escolhas acertadas na vida. A gente escolhe o certo, a alternativa que Deus quer que a gente escolha,
E de repente, mesmo a escolha sendo certa, mesmo a escolha sendo direcionada por Deus, pode ter consequências também que a gente não entende. Quando você toma a decisão por Cristo, por exemplo, isso é uma escolha, é uma decisão. Mas que de repente, você vai ter que pagar um preço por essa escolha, por essa decisão. Um preço de renúncia, de abrir mão de muitas coisas. O próprio Senhor Jesus, ele disse, ele falou, quem não deixar pai, mãe, irmãos, campos, fazendas, por amor de mim, não é digno de mim. De repente a escolha que a gente faz, ela é a escolha certa. Mas ela tem um preço a se pagar, o preço da renúncia. De repente tem o preço do sacrifício, da entrega, o preço da dedicação. O fato é que a escolha errada, ela pode ter consequências terríveis, danosas. Ela foi uma escolha errada, mas a gente não pode errar de novo, não sabendo lidar com essas consequências da escolha errada. Mas tem escolha na vida que a gente faz, que a escolha foi certa, mas a gente vai precisar também de sabedoria para lidar com as consequências que de repente elas não são boas. Tem um preço a se pagar. Está me ouvindo? Tem um preço a se pagar. Depois, de repente, você tem um preço a pagar por um filho, por uma filha, o preço da oração, o preço de estar nessa conexão intensa com Deus, o preço a se pagar por uma escolha que você fez, e que Deus deu direção, que Deus iluminou, mas que deu errado lá na frente. Eu vim aqui para dizer a você que quando você faz a escolha, toma a decisão na direção de Deus, ainda que tenha dado errado, deu errado para dar certo amanhã. Quando a escolha é errada, dá errado para dar mais errado amanhã. Vai só piorar. Mas quando a escolha, a decisão é na direção de Deus, é no conselho de Deus, ela pode ter consequências indesejadas, mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que andam segundo o seu propósito, daqueles que tomaram a decisão à luz da palavra de Deus, iluminados pelo Espírito Santo, ainda que as consequências sejam difíceis de viver. Mas está dando errado para dar certo. Você acredita no que eu estou falando? Sabe o que esse livro diz? A glória da segunda casa será maior que a da primeira. Quando a decisão é certa, é na iluminação, é na direção que Deus deu, conquanto a primeira casa tenha desmoronado. Deus está dizendo, anime-se, porque a glória da segunda casa vai ser maior que a da primeira. Deus é Deus de recomeço. De recomeço, se você tomou a decisão errada e a consequência danosa é terrível, e Deus é Deus de recomeço. Se a decisão foi certa, se foi na direção, na iluminação, mas a consequência está difícil, Ele vai te conceder graça especial e sabedoria. Acredite, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deu errado para dar certo. Até aquilo que dá errado, quando você está na presença de Deus, é para dar certo amanhã. Eu olho para a minha vida e eu vou passando páginas após páginas da história da minha vida. Eu vejo muitas coisas que deram errado, e que no momento eu não entendi. Hoje eu olho para trás e eu entendo que deu errado para dar certo. Se não tivesse dado errado, eu estava na direção, na iluminação. Eu estava tomando a decisão debaixo da potente mão de Deus, mas aparentemente deu errado. Hoje eu olho para trás e deu errado para dar certo. Amém? Agora, tem coisa que de repente a escolha é errada. A decisão é errada. Aí você fala, eu escolhi errado, decidi errado, mas está dando certo. Olha aqui, eu estou nadando no dinheiro. Uma pessoa falou isso outro dia, falou, eu nunca ganhei tanto dinheiro na minha vida como eu estou ganhando, mas da maneira errada. Então quando você faz a escolha errada, a decisão errada, até o que dá certo, amanhã vai dar errado. Está compreendendo? Não se iluda, porque aparentemente está dando certo. Porque quando a escolha é errada, a decisão é errada, até aquilo que dá certo é para dar errado amanhã. Eu quero orar por você. Eu vou pedir a Deus que aquilo que você está querendo começar, aquilo que você está planejando, você fala, poxa, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu tenho um plano, eu tenho um projeto. Tem gente aqui hoje assim, o Espírito Santo me disse que você não decida sem sabedoria. E sabedoria é você estar conectado com Deus, é você buscar a direção de Deus, a iluminação da parte do Senhor. Agora, se você veio hoje aqui e você está amargando consequências por uma escolha errada que você tomou na vida, uma decisão, eu vou pedir a Deus que te dê sabedoria para você lidar com essas consequências. Agora, se você está aqui hoje e você fala, eu fiz tudo certo, eu orei, eu busquei, Deus me deu a direção, Deus me deu clareza, mas eu estou no estreito. Acredite, aparentemente está dando errado, mas vai dar certo amanhã, porque Deus é que deu a direção. Fique em pé, em nome do Senhor Jesus. Eu quero orar em seu favor.
Você que está aqui hoje e você quer ajuda em oração. Você quer começar. Olha aqui para mim. Tem coisas que a gente não escolheu. A gente não decidiu. Foi Deus que decidiu por nós. Agora, uma das decisões mais sábias, uma das decisões da sabedoria que a gente não pode ignorar, é a decisão de buscar a Deus na hora de decidir. Esta é a decisão mais acertada. A decisão de buscar em Deus a iluminação, a direção, a revelação. Para a gente não amargar consequências terríveis na vida. Olha aqui para mim antes de orar. Abraão e Ló. Conhece a história? Num dado momento eles tiveram que se separar. Aí chegou a hora de escolher. Aí Ló escolheu as campinas do Jordão, escolheu pela sedução, o atrativo, a aparência. Abraão, Deus escolheu para ele. Ló fez a escolha e sofreu consequência, a escolha aparentemente acertada, mas a consequência foi danosa. Abraão foi abençoado, sabe por quê? Porque Deus escolheu para ele. Deus deu direção para Abraão, Deus deu iluminação. É isso que você precisa, amém? Feche os seus olhos. Qual é a área da sua vida que você quer a iluminação para começar ou para recomeçar, para lidar com as consequências? Tem gente aqui hoje que Deus falou com você. Dá um sinal com a sua mão, você fala, essa palavra foi para mim. Dá um sinal com a mão. Vem aqui diante desse altar, enquanto eles cantam eu vou orar por você. Eu vou pedir a Deus que a sua mente esteja conectada com a mente dele. Ele mesmo diz, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Os meus caminhos não são os vossos caminhos. Então Deus pensa diferente. Deus pensa pautado no amanhã. A gente não conhece o futuro, mas Deus conhece. É Deus que sabe se a gente está escolhendo certo ou errado, porque Ele sabe o seu amanhã. Ele conhece a sua semana que vem, o seu mês que vem, o ano que vem. Ele sabe que você vai precisar da conexão com a mente dele para escolher acertadamente. E você vai precisar da sabedoria para lidar com as consequências das escolhas erradas que você fez na vida, ou para lidar com as consequências das escolhas acertadas. Tem um preço a se pagar. Fecha os seus olhos, põe as duas mãos, começa a falar com Deus.